previdenciário nada mais é que a possibilidade de projetar a aposentadoria do segurado do INSS. Quando a gente fala em planejamento previdenciário, a gente está falando de uma análise do passado, do presente e do futuro dos segurados do INSS, sempre na busca do melhor benefício, que pode ser o menor tempo trabalhado ou então aquele benefício que vai trazer o maior valor de RMI, já que quem sempre vai nos falar qual o melhor benefício para ele é o próprio segurado do INSS, porque para alguns vai ser aquele benefício em que ele vai alcançar no menor tempo trabalhado, enquanto que para outros o melhor benefício vai ser aquele que trouxer o maior valor da aposentadoria. Mas você sabe o que não pode faltar na análise de um planejamento previdenciário? Se você não sabe, assista esse vídeo até o final que você vai aprender. Meu nome é Rafaela Lima e eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Então, se você tem dúvidas do que você deve analisar ao realizar um planejamento previdenciário, eu listei aqui as etapas mais importantes. A primeira coisa que você deve fazer é analisar a categoria que esse segurado é filiado. Se ele já foi segurado empregado, se ele já teve contribuições como contribuinte individual ou então como contribuinte facultativo. Se, como contribuinte individual ou facultativo, essas contribuições foram recolhidas na alíquota de 11% ou 20%, porque isso vai fazer diferença. Porque quem recolhe contribuição na alíquota de 11%, só consegue se aposentar por idade, né? Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que faça a complementação da diferença para a alíquota de 11%. Então, analisar também se ele tem contribuições como o MEI, que também só dá direito à aposentadoria por idade. Então, primeiro ponto, checar todas as contribuições e em quais modalidades de contribuinte se deu essas contribuições do segurado. Após analisar as contribuições, você vai passar a analisar os salários de contribuição. E aí você vai ter que se atentar se tem contribuição abaixo do valor do salário mínimo, se tiver, em qual categoria essas contribuições foram vertidas, se como empregado, se como contribuinte individual ou facultativo. Já que empregados domésticos, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que prestam serviços para a empresa, que têm contribuições abaixo do valor do salário mínimo antes da reforma da Previdência, essas contribuições elas não precisam ser complementadas, diferente do contribuinte individual e do facultativo que tenha contribuições abaixo do valor do salário mínimo no mesmo período. Então, a análise desses salários de contribuição é fundamental. Além de você verificar se tem contribuições abaixo do valor do salário mínimo, é necessário também, se caso seja segurado empregado, se todas as contribuições constam no CNIS, porque é comum as empresas falharem algumas contribuições, né? Não indicarem alguns meses as contribuições para o INSS. E isso também faz diferença na hora de calcular o valor da RMI, já que quando há período de contribuição, mas não tem o salário, o INSS acaba colocando ali o valor do salário mínimo da época. E se o segurado tem um salário de contribuição maior que o mínimo, isso impacta na hora do cálculo da RMI. Após isso, verifique também se há pendências no CNIS, como contribuições ou vínculos extemporâneos, vínculos com data de admissão, mas sem data de demissão, alguns indicadores ali que podem ser sanados antes da aposentadoria, a fim de garantir o melhor benefício para o seu cliente. Outra possibilidade é observar se há períodos especiais que são passíveis de conversão em períodos comuns, e isso vai fazer com que o tempo de contribuição do cliente aumente, ou então, se esse segurado tem direito a uma aposentadoria especial, tá? Observe também se é possível recolher contribuição em atraso ou indenizar algum período para que o tempo de contribuição do segurado aumente. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu listei 7 formas que você consegue aumentar o tempo de contribuição de um segurado do INSS. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no meu canal e procure, porque você vai ter ali ótimas dicas que podem ser aplicadas na análise do planejamento previdenciário. Você consegue aí aumentar o tempo de contribuição do seu cliente. Após toda essa análise, é hora de você simular o tempo de contribuição. A simulação do tempo de contribuição ela é essencial para a próxima etapa, que é verificar se o segurado tem direito adquirido, ou seja, se ele preencheu os requisitos para algum tipo de benefício do INSS antes da reforma, ou então se ele vai se encaixar em alguma das regras de transição,
Lembrando aí que a reforma da Previdência nos trouxe 4 regras de transição para quem vai aposentar por tempo de contribuição, uma regra de transição para aposentadoria por idade, uma regra de transição para aposentadoria especial. Então, você consegue analisar aí até 6 regras de transição a depender das contribuições desse segurado. Então, o cálculo da simulação do tempo de contribuição é essencial para você aí saber se o seu cliente tem direito adquirido ou então se ele vai se encaixar em alguma das regras de transição. E após analisar o tempo de contribuição, você vai analisar as possíveis contribuições futuras, né? Se esse segurado ele não preencheu os requisitos para se aposentar, né, antes da reforma, você vai ter que fazer a projeção das contribuições futuras. Qual vai ser o valor dessas contribuições futuras? Em qual categoria ele vai contribuir? Vai ser um segurado empregado? Vai ser um contribuinte individual que vai recolher na alíquota de 11%? Qual o valor dessas contribuições? Vai ser o contribuinte facultativo que vai recolher na alíquota de 11%? Então, você precisa fazer a projeção desse salário de contribuição. E aí, então, após fazer a projeção desse salário de contribuição, você vai finalmente simular o valor da renda mensal inicial, das regras de transição ou da regra do direito adquirido, né? As regras aí que o seu cliente fizer jus. Eu sempre recomendo simular tanto na regra do direito adquirido, quando o cliente já tinha preenchido os requisitos antes da reforma, quanto também em algumas regras de transição, porque em alguns casos, regras do pedágio de 50% podem trazer aí um valor de renda mensal inicial maior do que uma regra do direito adquirido. Então, sempre façam a análise, tá? Mesmo que seu cliente tenha preenchido os requisitos aí para se aposentar antes da reforma, faça algumas simulações encaixando ele em algumas regras de transição, porque o valor da RMI pode ser mais benéfico para ele. Bom, esses são os pontos mais importantes que eu considero na análise de um planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário não é algo tão complexo, mas você precisa saber aí fazer simulações de regra de transição, simulação de tempo, simulação de renda mensal inicial. Você consegue, inclusive, fazer isso em planilha do Excel. Quem é meu aluno lá no meu curso Método Previdenciário na Prática já sabe disso, porque eles ganham uma planilha de Excel para poder fazer essas simulações. Então, não é algo complexo, mas é algo que requer atenção, porque como vocês viram, só esses principais pontos que eu falei aqui requer uma determinada atenção, uma análise profunda, porque você precisa verificar todo o salário de contribuição, verificar todos os vínculos empregatícios, verificar se há pendências no CNIS, enfim, mas é bem tranquilo de se trabalhar quando você segue todas essas regrinhas e faz todas essas análises, tá bom? Se mesmo assim você ficou com dúvida, deixa aqui abaixo desse vídeo que a gente segue conversando. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aqui embaixo, tá? E ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque tem muito conteúdo aqui que com certeza vai te ajudar na sua atuação do dia a dia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.